O título do livro tem o significado desse termo Gênesis, é origem ou princípio. O livro ele tem uma divisão, algumas divisões dentro dele. Eu gostaria de citar rapidamente essas divisões, né? A primeira grande divisão vai do capítulo 1 até o capítulo 11, e essa divisão é chamada de História das Origens. Do capítulo 1 ao capítulo 11 você tem, na realidade, uma contação dos primórdios, uma contação das primeiras histórias, os primórdios da vida humana aqui nesta terra e de toda a criação. Você tem compreendido do capítulo 1 até o capítulo 11 cerca de aproximadamente 15 gerações, alguma coisa em torno de 1500 anos de história dentro desses primeiros 11 versículos de história pós-queda, tá? História pós-queda. Depois, a segunda parte deste livro está do versículo 12 ao versículo 50. Essa segunda parte enfoca o tema da história de Israel, como que Israel surgiu, de onde veio. Você tem na primeira parte os primórdios de tudo, e já a partir do versículo 12 você tem a construção histórica desta nação. Um outro nome, talvez se você consultar a Genebra aí, você vai encontrar como a história dos patriarcas. Na realidade é a história de Israel, mas é a história dos patriarcas. E a história se centraliza em Abraão, Isaque e Jacó, respectivamente pai, filho e neto, nos quais o povo de Deus tem sua raiz mais profunda, né? Sua raiz primeira. Muitos comentaristas defendem que os 2 primeiros versículos de Gênesis 1 são títulos, baseado no seguinte: veja só, quando você lê Gênesis 1, está lá, no princípio criou Deus o céu e a terra. Este céu aí não é firmamento, tá? O firmamento você vê nos dias da criação, o firmamento vai ser criado, o sol, as estrelas, todas as galáxias, isso está na criação durante a semana. O versículo 1 ele não está descrevendo a criação na semana da criação. O versículo 1 ele é uma introdução, e nessa introdução é muito interessante, porque Deus introduz, através de Moisés, nesse primeiro livro da Bíblia, ele introduz 2 histórias. No princípio criou Deus o céu e a terra. E exatamente o versículo 2 começa da seguinte maneira: e a terra estava sem forma e vazia. Basicamente assim, imagine que este título do primeiro versículo introduz a história terrestre e a história celestial. Mas como esse livro está sendo escrito para homens, o foco de interesse não é a história celestial, mas é a história terrestre. Então, a partir do versículo 2 você já tem uma contação da história terrena, ok? Então, o versículo 1 seria o título para 2 histórias, para 2 livros. Um livro celeste, que a gente não sabe se existe ou não, e para um livro terreno, que é da história nossa. Logo, se esse título serve para os 2, o segundo versículo é o título da história terrena, para poder começar a história lá no versículo 3. E aí o segundo versículo diz o quê? O segundo versículo diz assim, e a terra estava sem forma e vazia. Isso também é muito interessante, porque quando nós buscamos a tradução literal de como isso aparece lá no hebraico, a tradução literal é um pouquinho mais drástica do que essa daí. A tradução literal dessa primeira frase do versículo 2 é a seguinte: e a terra estava em caos, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Vamos ler lá como está no nosso texto. A terra, porém, estava sem forma e vazia. O termo literal aqui é em caos. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então já é mais difícil trabalhar com essa teoria dos títulos aqui, embora ela continue valendo.
E essa teoria diz que, na verdade, este versículo 2, ele descreve a realidade de toda a história humana. Toda a história humana. Esta terra que foi criada com brilhantismo, com criatividade, com bondade, com justiça, de uma maneira perfeita por Deus, por causa da queda de Satanás e depois pela queda do homem, se tornou uma terra em ruínas. O caos se estabeleceu. Toda a vida aqui foi manchada, foi maculada, foi posta em desordem pela ação do pecado produzido por anjos e homens. Mas tudo isso não perdeu o controle. Tudo isso não ficou fora do controle, porque o Espírito de Deus está sobre todas estas coisas. Ele governa sobre todas essas coisas. Ele tem autoridade sobre todas essas coisas. Então, a ideia é que este versículo 2 seria um título de toda a história que vai ser contada, a partir do versículo 3 até o último versículo de Apocalipse. Existe sustentação para essa ideia, existe quem defenda. Agora, teorias à parte, este versículo tem informações tanto resumidas sobre toda a nossa história, quanto também este versículo tem informações que podem ser muito bem as seguintes: que na história celeste, que nós não recebemos a contação dela, houve um problema, nada fora do governo de Deus, alguma coisa escrita e determinada por Deus. O problema foi que Satanás se rebelou, Lúcifer se rebelou contra Deus, e por causa disso ele e 1/3 das milícias celestiais foram condenadas e expulsas. Satanás foi lançado aqui. Comentaristas lidando só com o texto vão dizer o seguinte: no princípio Deus criou região celeste e região terrestre. Como era essa região terrestre? A Bíblia não dá informação nenhuma. Mas a informação do versículo 2, se 2 não for um título, e for sim já uma contação, a informação é que, por algum motivo, essa criação de Deus, que obviamente era perfeita, porque tudo que Deus faz é perfeito, estava em caos. E as trevas estavam reinando sobre este lugar. Não fora do governo e do controle de Deus, não na ausência de Deus, porque o Espírito Santo de Deus estava aqui, mas isso daqui estava um completo vazio e um completo caos. E desse vazio e desse caos, Deus vai trazer a ordem e vai criar alguma coisa que faça sentido. Aí essas duas teorias são duas teorias que encontram sustentação e que são aceitas. Você pode trabalhar tranquilamente com qualquer uma delas, respeitando o texto, sem agredi-lo, sem mudá-lo, sem evitá-lo. Alguns dizem que esses 2 primeiros versículos aí são as 2 maiores dificuldades bíblicas. Você entender exatamente o que eles estão dizendo, tá? Quando eu fiz a primeira aula de introdução ao Antigo Testamento, de Gênesis, com o reverendo Sebastião sobre isso, ele chegou, eu acho que o reverendo Jesse deve lembrar desse, ele chegava com uma pasta desse tamanho aqui, ó. A gente fala, apostila de Gênesis, reverendo? Não, apostila do versículo 1 e 2. E aí você já desanimava de cara só de ver isso. Então não quis fazer o mesmo com vocês aqui hoje, mas existe muita coisa, né? Dá para se escrever um livro do tamanho da Bíblia só com esses 2 primeiros versículos aqui. E a gente vai tentar passar um pouco disso daí para que vocês reflitam sobre. E o versículo 3 que está aqui, que nós lemos também, aí sim, aí nós estamos diante de algo que é inquestionavelmente o relato da criação deste mundo no qual nós estamos vivendo, como ele está. Obviamente ele foi maculado pelo pecado, o dilúvio trouxe transformações a essa terra, mas essa terra, com a ordem que ela está, com o sol governando o dia, com a lua de noite, com dias de 24 horas, do jeito que ela está, ela foi criada a partir do versículo 3. A gente começa a evangelizar usando o evangelho de João. Existem alguns evangelistas hoje que defendem que nós deveríamos começar evangelizando a partir de Gênesis. E então, seguindo aí um desses
pregadores mais antigos, eu gostaria de usar uma parte de um livro de um teólogo do início do século XX, chamado Arthur W. Pink. E o Pink, ele faz uma coisa interessante. Ele escreveu não dá para ser um comentário bíblico, mas é um livro de estudos de Gênesis, intitulado Cristo em Gênesis. E ele começa a partir, desde o versículo 1, mostrando que Cristo é a chave para se entender Gênesis, e Cristo está amplamente anunciado já a partir de Gênesis 1, 2 e 3. Então eu quero, nesta noite, usar isso apenas a título de despertar em vocês o interesse por Gênesis. Eu quero citar algumas frases aqui do Pink, para que vocês entendam a proposta dele. Há muito sobre Cristo neste primeiro capítulo de Gênesis. Se somente tivermos olhos para ver, e é a típica inferência prática que se deve fazer de Gênesis 1, nós encontraremos a relação a Cristo e a sua obra amplamente divulgada nos primeiros versos deste livro. Cristo é a chave que abre as portas de ouro do templo da verdade divina. Examinai as Escrituras, é a ordem do Senhor na sua palavra, pois são elas que testificam de mim. Vejam só, se Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, não há parte nas Escrituras que não sejam boas para encontrar testemunhos a respeito do próprio Deus e a respeito do seu Filho Jesus. E novamente, ele declara também, no rolo do livro está escrito de mim. Obrigado, Antônio. Está escrito de mim. Em cada seção escrita da palavra de Deus, a palavra pessoal de Cristo está encarnada em cada verso e em cada texto, tanto em Gênesis como em Mateus. Agora, o que nós vamos ver e trabalhar é exatamente a confirmação dessa tese. Há um plano de ação simbolicamente apresentado aqui nos primeiros versículos de Gênesis a respeito da redenção. Nas afirmações iniciais deste capítulo, descobriremos em símbolo a grande necessidade de uma redenção. No início, Deus criou os céus e a terra. Isso nos leva de volta à criação primeira, a qual, como tudo que vem da mão de Deus, deve ter sido absolutamente perfeita, maravilhosa e gloriosa. Assim também foi a condição original do homem, feito à imagem do seu Criador, enriquecido com o sopro do Senhor. Ele foi declarado como muito bom. Então veja, o primeiro traço de Deus na criação é exatamente o fato de que Ele fez. É a ideia dele, tudo veio da mente extraordinária de Deus, e tudo que Ele pensou, Ele fez por causa da sua onipotência, e tudo que Ele fez muito bom, por causa da sua excelência e por causa da sua bondade. Criação perfeita, criação gloriosa, criação maravilhosa. Mas as palavras seguintes, que são as palavras que aparecem no versículo 2, mostram um quadro muito diferente do versículo 1. Se no versículo 1 você tem um Deus absoluto, criando e fazendo tudo de acordo com a sua vontade, pelo poder da sua palavra, no versículo 2 você encontra já essa terra em caos, né? A terra era sem forma e vazia, a terra se tornou em caos. Entre os dois primeiros versos de Gênesis 1, há uma terrível calamidade. Uma calamidade que põe em desordem tudo aquilo que Deus tinha feito de forma perfeita. Então, a mensagem do Evangelho anunciada já aqui em Gênesis 1 é que Deus fez tudo perfeito, mas uma grande calamidade pôs a obra perfeita de Deus em desordem. Nós conhecemos, por aquilo que nós já sabemos sobre as Escrituras, que essa grande calamidade é exatamente o pecado. E no versículo 2, quando aparece o que permeia toda a terra, que são as trevas,
obviamente nós já temos uma declaração muito mais clara a respeito do que colocou toda esta terra em calamidade, toda essa criação em calamidade. Aquilo que é o oposto da luz, que são as trevas, que é comparado nas Escrituras com o mal, que é comparado com o lugar onde a ação de Deus, de misericórdia, de graça, de evangelização não está acontecendo. É o lugar onde impera a maldade, onde simplesmente Deus entregou este lugar para que ele experimentasse o que é o oposto de se estar na presença de Deus, é estar em trevas. Então vejam só, o pecado entrou no universo, o coração do mais poderoso de todos os seres criados por Deus, Lúcifer, se encheu de orgulho. Satanás ousou opor-se à própria vontade de Deus, e essa ousadia trouxe calamidade sobre ele e efeitos desastrosos sobre tudo que ele tocou. E uma vez que Deus o expulsou e o lançou na terra, aquela criação de Deus inicial, que nós não temos descrição alguma, a não ser a ideia de que ela existia, porque aquela terra estava em caos, foi posta em caos, esta que tinha sido criada por Deus, essa criação terrena, ela foi posta em caos. A única inferência que nós temos é que o que causou o caos nela foi exatamente a queda de Satanás. E então nós vamos para os efeitos desta queda e deste pecado pôs o mundo em ruínas. O autor de Eclesiastes, ele fala muito sobre isso. Salomão sempre descreve este mundo como sendo um mundo em ruínas. E o que existe em comum entre o mundo que nós vivemos hoje, o mundo dos dias de Salomão, e o mundo depois que nossos pais cederam à tentação do diabo? O que existe em comum? Existe em comum que este mundo é um mundo em pecado, é um mundo em queda. E a única diferença e o único lugar nas Escrituras que nós encontramos um mundo diferente é exatamente antes da ação de Satanás aos nossos pais lá no Éden. E o mundo de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não há uma declaração de que essa terra estava em causa ali, no versículo 2. Então a ideia é que há um lapso de temporal entre o versículo 1 e o versículo 2, e nesse período que não é contado sobre o versículo 1 e o versículo 2, Satanás foi lançado na terra. Veja, os efeitos do seu pecado, do mesmo modo, atingiram muito mais do que a si mesmo. As gerações de uma humanidade ainda por nascer foi amaldiçoada como consequência dos seus primeiros pais. Havia trevas sobre a face do abismo. Trevas são o oposto da luz. Deus é luz. Trevas são o emblema de Satanás. Essas palavras descrevem bem a condição natural da nossa raça caída hoje. Por isso também aqueles que defendem a teoria dos títulos têm uma boa sustentação, uma vez que o texto está anunciando também aquilo que havia de acontecer sobre os nossos primeiros pais e sobre toda a raça. No trabalho dos 4 primeiros dias, que vem a partir do versículo 3, entretanto, nós encontramos um quadro de redenção. Se este versículo 2 descreve o resultado do mundo em caos, do mundo afetado por Satanás e pela nocividade do pecado, o mundo afundado nas trevas, os versículos 3 a 7 apresentam exatamente o que Deus faz com o mundo em trevas, quando Ele mesmo resgata neste mundo o brilho, a luz, a perfeição, a glória e a majestade através dos seus atos criativos e graciosos. Então agora nós não podemos fazer muito mais do que simplesmente olhar para esse texto maravilhoso e contemplar que todas as obras do Messias estão claramente anunciadas e apresentadas a partir do versículo 3, como sendo a obra resgatadora, restauradora, transformadora de Deus, já anunciada como um evangelho em Gênesis, a partir do versículo 3. Para seguir a lógica da teoria dos títulos, Gênesis versículo 1 e versículo 2, Gênesis capítulo 1 e versículo 2, apresenta o estado do mundo.
E os dias da criação apresentam exatamente o que Deus vai fazer com todo esse mundo. Quer ver? Vou dar um exemplo só do versículo 3, que é o que nós nos propusemos. Vejam só, no trabalho do primeiro dia, que é o versículo 3, a encarnação divina, do verbo divino, de Jesus Cristo, está simbolicamente declarada. Olha, é difícil de imaginar isso. Normalmente a gente passa por esse texto pensando tão somente na criação da luz. Mas vejam só, disse Deus, haja luz, e houve luz. A gente nunca para pegar a palavrinha luz e ligar com o significado dela no restante de toda a Bíblia. Mas a gente deveria fazer isso para entender que Gênesis fala muito mais do que a gente imagina. E que Gênesis evangeliza muito mais do que a gente imagina. Porque se o versículo 2 é o retrato de um mundo em caos, em trevas, vazio, em ruínas, o versículo 3 é o relato da solução de Deus para esse mundo. É o conserto de Deus para um mundo destroçado. Vejam só, vamos pensar isso. Se homens caídos e cheios de pecado devem ser reconciliados com o santo Deus triuno, o que precisa ser feito para que isso aconteça? Como pode ser transposto o infinito abismo de trevas que separa homens de Deus? Que escada poderá ser colocada aqui na terra para chegarmos aos céus? O passo inicial na obra da redenção humana deve ser exatamente a encarnação divina. A obra da redenção nossa começou no dia em que o Verbo se fez carne. E então o versículo 3 de Gênesis descreve exatamente o primeiro ato decisivo, redentivo para a nossa vida, que é Deus dizendo, haja luz. Vamos observar aqui algumas tipificações de Cristo que são apresentadas neste versículo primeiro. Eu queria considerar pelo menos 5 pontos com vocês, com base no estudo lá do Arthur W. Pink. Primeiro deles, há um trabalho do Espírito Santo de Deus. Final do versículo 2, você vê claramente, há uma obra do Espírito Santo de Deus em andamento. O Espírito de Deus se movia. No hebraico a palavra exata aí é chocava. É o mesmo chocar que a gente usa para galinha quando está chocando ovos. É isso que, é essa ideia por trás do se movia sobre a face das águas, sobre a face das águas. Do mesmo modo foi a ordem seguida na encarnação divina. Em relação à mãe do Salvador, o que nós lemos em Lucas capítulo 1, versículo 35 é o seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Adivinham que termo é esse? É o mesmo termo traduzido agora do grego e do aramaico, onde isso foi escrito, é a mesma terminologia do hebraico para chocar. Essa ideia de te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, concebido por obra do Espírito Santo. O mundo onde a luz foi criado era um mundo que estava sendo chocado, envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Segunda tipificação que nós encontramos aí nesses versículos, versículo 3 ainda. Segundo, a palavra se manifesta como luz. O texto diz, disse Deus. Ou seja, como que Deus criou a luz? Criou através do poder da sua palavra. Isso é algo interessante. Do mesmo modo, quando Maria mostra a santa criança, entre aspas, Lucas 2:9, a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E quando ele é apresentado no templo, Simeão foi movido pelo Espírito Santo de Deus a dizer as seguintes palavras, Lucas 2:30, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar os gentios. Essa foi a primeira declaração de um sacerdote
a respeito de Cristo depois dele nascido. Luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ou seja, quando Gênesis 1, versículo 3 diz: e Deus disse, haja luz. O mesmo acontece quando Jesus nasce. Dizem a respeito dele quem ele é? Ele é a luz. Há uma outra ligação, não vou fazê-la agora, que é exatamente a que João faz. João chama o Senhor Jesus de Verbo de Deus, Palavra de Deus. E quando ele faz isso, ele diz que quem estava lá no princípio criando todas as coisas era o próprio Cristo. Quem é que põe luz no mundo? Desde a criação até a obra da redenção. É Cristo. Foi ele o primeiro que disse, haja luz. É a boca do Criador, é a boca da segunda pessoa da Trindade, é a boca do Verbo de Deus, criando lá em Gênesis 1. É exatamente a obra redentora dele lá na cruz, é a obra dele proclamadora do Evangelho lá no Sermão do Monte. E onde mais ele passou? Jogando luz no mundo. No Antigo Testamento, ele é anunciado, profetizado como sendo o sol da justiça, quando nascer o sol da justiça, luz. Veja, terceiro ainda, a luz é aprovada por Deus, e viu Deus, versículo 4, que a luz era boa. Nós não podemos agora ampliar muito esse estudo sobre a importância dessa declaração de Deus depois de tudo que ele cria, como sendo algo muito bom, porque esse é um ponto interessante lá, que eu vou trabalhar bastante com ele com vocês lá na frente. Então não vou falar muito sobre isso aqui, mas aqui, e especialmente para citar essa ligação, eu preciso usar um pouquinho disso, já adiantando. A palavra boa aí é a mesma palavra de formosa. Deus estava admirando Cristo, o Criador, depois de cada obra que ele realizava em cada dia, ele contemplava e aquilo satisfazia o coração dele. Ele sentia, ele se comprazia, ele sentia prazer naquilo que ele estava fazendo. Isso é muito interessante, porque quando nós olhamos para Jesus, é exatamente isso que nós encontramos de declaração do próprio Deus a respeito do seu Filho. Mas antes ainda, em Eclesiastes 3:11, Salomão diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Deus viu que a luz era boa, formosa. Como é óbvia esta aplicação ao próprio Senhor Jesus, porque no dia do batizado de Jesus, aquela voz lá do céu, a voz de Deus disse o quê? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. É a mesma voz de Gênesis dizendo, e viu Deus que era bom. A luz nasceu entre os homens na encarnação de Cristo, e isso trouxe prazer ao coração de Deus, e isso foi muito bom, e isso foi formoso. Os profetas também, especialmente Isaías, vão falar sobre o fato de que ele não tinha em si mesmo formosura alguma, mas a sua obra é maravilhosa, é muito boa, é formosa. Ok? Em quarto ainda, uma quarta aplicação, a luz foi separada das trevas. Versículo 4: e Deus fez separação entre a luz e as trevas, como o Espírito Santo é vigilante ao proteger todos os tipos de Cristo. A luz é um tipo de Cristo? Então a luz tem que estar absolutamente separada das trevas. E esse é um tema de toda a Bíblia, é um tema do Antigo Testamento e é um tema do Novo Testamento. Por quê? Porque quando Cristo veio, ele veio para ser a luz. E qual era exatamente a primeira diferença notória entre Cristo e os outros sacerdotes? É que nele não havia pecado. E tudo que apontava para ele devia também estar absolutamente distinto, separado das trevas. Então, Deus fez o quê? Deus lá na criação fez separação entre luz e trevas, para exatamente essa luz continuar sendo um tipo
bom, um tipo excelente, um tipo absolutamente eficaz de Cristo. E depois da morte e ressurreição de Cristo, a luz continua sendo um tipo de Cristo. E aí João, lá na primeira epístola de João, vai dizer que aqueles que são do Senhor, eles andam na luz. E falam sobre Cristo, porque em Cristo não há treva nenhuma. E aqueles que são de Cristo devem buscar as obras da luz e não das trevas. Paulo vai falar sobre isso. Paulo fala assim, já é hora de vos despertardes, de vos despertardes do sono, de deixar as práticas das trevas e vos revestires das obras da luz. Ou seja, esse é um tema bem repetitivo em todo o Novo Testamento. Hebreus capítulo 7, versículo 26 diz assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Essa é a descrição de Jesus. Então, o versículo 4 está apontando claramente para o Redentor, a luz de Deus vinda a este mundo, para resgatar-nos deste império de trevas. O quinto ponto que eu quero citar ainda, de apontamento de Cristo aqui em Gênesis, versículos de 1 a 3, o quinto é que a luz foi chamada por Deus. Veja só, chamou Deus a luz dia. Portanto, a luz também estava com ele, que é a luz do mundo. Não foi permitido a José e a Maria escolherem o nome da criança. Quem escolheu o nome foi o mesmo que escolheu o nome da luz. Ele chamou de dia. O mesmo também é o que escolhe o nome de Cristo. Não é nem José e nem Maria, mas o nome foi anunciado pelo anjo, e ele vai ser o Cristo. O nome dele foi dado por Deus. O nome do tipo foi dado por Deus, e o nome do antitipo, que é Cristo, também foi dado por Deus. No Antigo Testamento, o profeta havia declarado: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Está lá em Isaías 49:1. E para o cumprimento desta profecia, enquanto ainda no ventre de sua mãe, um anjo é mandado por Deus a José, dizendo: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Mateus 1, versículo 21. Então, Gênesis é isso. Gênesis é um livro de apontamento. Tudo que você encontra em Gênesis está apontando para algum lugar. E adivinha que lugar é esse? É Cristo. E não só Gênesis, mas a Bíblia inteira, ela aponta para Cristo. É um livro que dá testemunho do Senhor. É interessante quando nós começamos na escola dominical, acho que todos vocês que passaram por isso, crianças, antigamente isso era maior. A Bíblia revista e corrigida, por exemplo, ela aqui embaixo, nessa linha aqui de chaves bíblicas, ela tinha muito mais do que essas Bíblias comuns nossas. E eu lembro que uma das primeiras coisas que as professoras de escola dominical ensinavam era você observar as citações aqui embaixo, as referências, para você fazer esses links, né? Hoje em dia, nós não damos muita bola para isso. Até porque nós estamos muito viciados em Bíblias como Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra, ela é muito boa, só que ela acaba atrofiando essa busca nossa. E limita muito, porque você vai ali e você já faz a leitura, que o comentarista ele está escolhendo um item das centenas e talvez até milhares de conexões que o texto tem com o resto da Bíblia. Ele está escolhendo um, fazendo um comentário. O que a gente faz? Lê o versículo, vai lá, lê aquele comentário e não se interessa. Mas na Bíblia de Genebra, que é também um livro muito bom, muito bem preparado, você tem na coluna do meio aqui uma série de referências. É muito mais valioso você seguir essas referências e fazer as leituras dos textos correlatos do que você ficar simplesmente no comentário dos autores aí. A melhor ferramenta para estudar a Bíblia ainda continua sendo uma chave bíblica.
Exatamente, você comparar. A Bíblia, o reverendo Jessi está citando que na hermenêutica o primeiro princípio que a gente aprende é que a Bíblia se interpreta por ela mesma, né? E como é que eu faço isso? Eu tenho que usar outros textos da Bíblia para comparar, para ver se o meu entendimento daquele texto está batendo com a maneira como a Bíblia mesma interpreta aquele próprio texto em outras passagens. E a minha proposta para vocês, ao fazermos essa leitura de Gênesis, fazendo essas conexões, é que a gente não fique só no conteúdo. Nós vamos trabalhar bastante o conteúdo de cada texto, porque senão estudar Gênesis só com pretexto de ir para outro lugar também não adianta. A gente vai estudar o conteúdo, mas eu quero em cada estudo fazer essa conexão com vocês. Isso ajuda muito a gente a crescer, tanto no conhecimento bíblico, quanto também na capacidade de apresentar a mensagem da salvação a partir de qualquer ponto da Bíblia. Mas eu queria que vocês sentissem essa curiosidade, essa vontade de ler a Bíblia com este olhar de busca, né? Como leram os nossos pais. Antigamente, sem Google, sem internet, sem Bíblia comentada, eles sabiam muito mais de Bíblia do que a gente com todas essas ferramentas, porque eles tinham interesse em cavar. E se você tiver interesse em cavar, você vai aprender, e vai aprender muito, só com a Bíblia, tá? Então, Gênesis, nós vamos aprender bastante. Hoje aqui, nós fizemos apenas aí um ensaio, aí, mexendo um pouquinho com esses 3 primeiros textos, falando sobre as teorias deles, e falando sobre aquilo que não é teoria neles, o que é fato. Eles apontam para Cristo. E apontam para Cristo por quê? Porque Cristo é de fato a única solução para o mundo em ruínas, o mundo em caos. Eu quero terminar aplicando isso, reafirmando: Cristo é a única solução para uma vida em caos. Talvez a sua vida hoje, mesmo se você sendo um cristão, está bem esculhambada, bagunçada. Talvez bagunçada por causa de relacionamentos, talvez bagunçada por causa de questões de trabalho, talvez questões financeiras, né? Talvez questões do passado, ou preocupações do futuro, talvez esculhambada por causa de ansiedade. E eu quero aproveitar esses 3 primeiros versículos da Bíblia para dizer para você: olha, Deus, quando viu toda essa história que Ele mesmo idealizou, Ele já de cara mandou para a gente uma mensagem, lá nos primeiros 3 versículos da Bíblia: a solução é Cristo. E o que Deus tem feito desde o princípio é jogar luz sobre as nossas trevas. Aproveite isso, é obra da graça, é obra do amor de Deus. O amor de Deus é amplamente demonstrado por nós já a partir desses primeiros versículos da Bíblia. Porque o que Ele quer realmente fazer com a minha vida e com a sua vida é tirar a nossa vida das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Eu sei que dizer isso para cristãos é algo quase que redundante, mas os próprios exemplos da Bíblia mostram que muitas vezes os próprios patriarcas viveram momentos de declínio na sua vida em que as coisas se bagunçaram. Se você lembrar de Abraão, por exemplo, algumas vezes na vida de Abraão as coisas ficaram tão bagunçadas, ao ponto que ele mesmo chega até a falar que a sua esposa é sua irmã. As coisas saíram fora de ordem, né? E para isso, qual que é a resposta? A resposta é sempre Cristo. Então, a minha aplicação para vocês nessa noite: sua vida está fora de ordem? A luz que vai te ajudar a organizar sua vida novamente é Cristo. Busque a Ele, ore, fale, aproveite-se desse amor de Deus amplamente derramado sobre a sua vida. E eu tenho certeza absoluta que do mesmo jeito que Deus pôs ordem no caos, lá do versículo 2 de Gênesis, Deus também põe ordem na nossa vida.